palavra de Deus ela é o bisturi do médico. E Hebreus, ele relata bem isso, falando que ela é uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o mais profundo, em dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir, então, as intenções do coração. E nessa noite eu tenho uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Já tem um tempo, eu estou querendo liberar, mas ainda não, e que agonia é essa de ouvir a Deus, porque a gente escreve um sermão e quer pregar, né? Mas aí eu vou te falar, esse sermão aqui, cara, ele tem quase um ano. Acredita? Quase um ano, estava por uma agenda jogada aí. Aí, semana retrasada, eu peguei ele, comecei a ler. Aí eu fui acrescentando algumas coisas, e aí eu ia pregar quarta-feira, eu senti de liberar hoje. Então, essa é uma daquelas palavras assim, carregada de versículo, carregada de base bíblica. Por quê? Nós chamamos esse tipo de sermão de sermão linear, aonde a gente vem pegando do começo das Escrituras todo o entendimento de capa a capa. Então, eu quero falar hoje sobre os pecados da língua. O tema de hoje é os pecados da língua. Você que está anotando... Olha, eu vou te falar, eu estou meio cabreiro com o YouTube. Porque antigamente era cheio de agenda a igreja, todo mundo anotando. Agora tem YouTube e ninguém anota mais. Amanhã eu assisto. Eu digo, eu estou... Né? Olha aí, olha aí. Meus amigos, eu quero hoje te mostrar isso. Cara, isso é extremamente forte e profundo. Guarde isso no seu coração. Cara, isso aqui vai te levar a um outro entendimento sobre a língua. Então, vamos lá. Primeiro, a igreja ela tem um forte inimigo. Satanás, ele não é inimigo de Deus. Não é. Ele é nosso inimigo. Diferente. Por quê? Porque Deus não tem inimigo. Deus não tem ninguém à altura que possa combatê-lo. Não existe, por exemplo, quantas vezes a gente já viu aqueles teatros, né? Quem conhece um teatro chamado Lifehouse aqui? Que eu acho que por nome talvez vocês não conheçam, que é uma pessoa que está ali com os seus pecados, aí ela fica com os braços abertos assim, né? Quem já viu? Aí Jesus vem, se coloca no meio e fica aquela coisa, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Ou então, alguns teatros de igreja que põem Jesus num ringue, se aquecendo e o diabo do lado de lá. Irmão, isso não existe. Deus não tem inimigos. Quem pode resistir ao Senhor? Agora, Satanás ele quer nos resistir. Aí é diferente. Então, nós temos um inimigo. Entretanto, quando a gente olha para a história, não só bíblica, mas a história da igreja, a gente encontra duas formas, não só duas, mas duas formas muito distintas que Satanás ataca o povo de Deus. De forma que atacar o servo de Deus, ele vem com tentação, ele vem com propostas, né? Ele vem com tentativas de laçar o coração do servo de Deus. Mas, preste atenção, Satanás não precisa acabar com a igreja, ele precisa deixar ela inoperante. Por quê? Se a igreja está inoperante, ele está nadando de braçada. Então, o que acontece? Ele vai, então, essas duas formas vêm para minar a autoridade da igreja. Minando a autoridade da igreja, pronto, tranquilo. Então, qual é o primeiro? O primeiro é os pecados sexuais. Os pecados sexuais, Jesus, em Apocalipse, ele fala assim, eu odeio a doutrina de Balaão. Numa das 7 igrejas ele fala, eu odeio a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta, vulgo, barra feiticeiro, que ele foi contratado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar Israel. Israel estava vindo com Josué, derrubando tudo, atravessou o Jordão se abriu, caiu a muralha de Jericó, caiu as cidades subsequentes. Israel vinha numa crescente muito louca, ganhando tudo, conquistando tudo, e esse povo, salvo erro, amalequita, chama esse profeta e diz assim, cara, precisa amaldiçoar esse povo para que eles não consigam vencer a gente.
E aí ele vai para um monte, faz o feitiço dele, não pega, vai para o outro, faz joga as pragas, roga os encantamentos e não pega. E ele fala assim: o povo está em santidade com Deus. Então não há brechas. Não tem como amaldiçoar. Quando ele tenta amaldiçoar, da boca dele sai bênçãos. Ele não consegue amaldiçoar o povo. E aí, ele tem a brilhante ideia. Ele fala assim: pega as irmãs, as que estão desviadas, é claro, coloca no meio do povo, e os homens então vão se prostituir com elas. Aí, legalidade. Tem a brecha. Aí a gente entra e arrebenta com o povo. E foi o que aconteceu. Essa é a doutrina de Balaão. Então, o pecado sexual, ele é extremamente sério. Pornografia, masturbação, lascívia. Nunca mais se falaram de lascívia na igreja. Quem sabe o que é lascívia? Lascívia é a fome dos olhos. Quando o cara olha para uma mulher, ele já dá aquela olhada assim. E os olhos é aquele botão que a mente começa. Sim, né? Ou, de repente, é a fome dos olhos. É o desejo de um decote. É o desejo de ver, né, as protuberâncias de uma mulher. Enfim. E vice-versa, né? A mulher também com o homem. Porque tem um dado que diz que a mulher mundana, digamos assim, pelo menos deveria ser, ela é tão pornográfica quanto o homem hoje em dia. Antigamente, pornografia era algo feito para o homem. Por exemplo, não vou falar isso não. Mas era, porque eu trabalho com... Porque no curso de fotografia e de filmmaking que eu fiz, eles ensinam que a visão de um filme pornô ela é a visão de um homem, não a visão de uma mulher. Então, o pornô foi feito para o homem, especificamente. Mas agora, equiparou. Mulher também assiste muita pornografia. E aí, esses pecados sexuais são terríveis. O pecado sexual derrubou o maior rei da história. O pecado sexual derrubou o homem mais forte da história. E o pecado sexual derrubou o homem mais sábio da história. Quem somos nós para brincar com pecados sexuais? Davi, Salomão e Sansão. Os 3 homens incomparáveis caíram por causa de pecados sexuais. E aí, esses pecados, eles mancham o templo do Espírito Santo. Sujam a morada do Espírito de Deus, que somos nós. E a Bíblia diz que são pecados para a morte, alguns. E o segundo pecado é o pecado da língua. Desde Jesus até hoje, na verdade desde o Éden até hoje, Satanás ele tenta usar o falar como arma de ataque contra o corpo de Cristo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E esse texto muito é usado como de forma mágica, mística. O poder da língua, se eu falar, acontece. Irmão, quantas vezes você disse que queria ficar rico? Quantas vezes você disse, nossa, 1 milhão seria bom? Nem por isso você atraiu 1 milhão para você. Deixa eu falar uma coisa. Aqui está falando não de algo místico, mas de um resultado do que se fala. Aquilo que eu digo haverá reverberação. Né? O som, ele bate e ele volta. E tudo que eu digo é da mesma forma. Tudo que eu falo, ele vai e ele volta para a gente. Porque as minhas palavras não são meras palavras, mas sementes nas quais eu colherei do seu fruto, diz o verso. Que aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto, diz o provérbio. Então, esse texto não é místico, mas sim prático. E por que eu falo que Satanás, ele... Provérbios 18, 21. E por que eu digo que Satanás, ele usa os pecados da língua? Primeiro, existem 3 formas de manipulação satânica. Quando você pega lá
Efésios capítulo 6, não está no esboço. Calma, Gabriel, não te assusta. É só uma citação. Paulo vai dizendo principados, potestades, dominadores, tronos. Né? Ele vai falando de hierarquias. E cada hierarquia dessa satânica tem uma função. Né? Legião, não sei o que, tá. Então, primeiro, ou eu estou vindo de trás para frente, o nível mais profundo de ação do diabo se chama possessão. É quando ele está dentro da pessoa. Por exemplo, a gente tem o gadareno na história, onde ele estava possesso por uma legião de demônios. Tinha tanto que Jesus pergunta qual o seu nome. E aí ele fala, legião, porque nós somos muitos. Legião, uma linguagem romana, que estava deduzindo que um legionário, ele era um capitão de guerra de mais ou menos 2.000 soldados. Então, deduz-se que aquele homem estava possesso de, no mínimo, 2.000 demônios. Gente, o cara estava carregado. Então, nesse caso, ele é possesso, ele está tomado por Satanás. O segundo caso é chamado de opressão. Satanás trazendo uma pressão sobre uma pessoa. Um parênteses aqui, existe uma discussão se crente pode ou não ficar possesso. Cara, particularmente, alguém cheio do Espírito Santo, eu acho difícil, porque a casa está ocupada. Mas possesso, mais opressão, que é a segunda forma que Satanás usa, porque em Lucas capítulo 13, verso 16, Jesus cura uma mulher que anda encurvada, e ele cura num sábado, e ele fala o seguinte texto, e não deveria ser solta dessa prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, ao qual está 18 anos presa por Satanás? Ele está falando então que ela é uma filha de Abraão, ela, na transliteração, ela era uma crente, mas ela estava opressa há 18 anos, uma pressão, uma enfermidade que estava oprimindo aquela mulher. E Jesus diz que era um demônio, Satanás oprimindo aquela mulher. Então, aí, o diabo não está dentro, mas ele está fora, fazendo uma pressão sobre aquela pessoa. Mas existe o primeiro, e aqui eu estou citando como terceiro, mas é o primeiro, que é a condução, a dominação, a inspiração. Que aí nós temos os 3 níveis, né, que é possessão, opressão e dominação. O dominador, talvez ele não esteja dentro, mas ele esteja guiando pelo lado de fora, como uma marionete. Você já viu aqueles bonecos de marionete que tem o controle, tem uns fios assim, e tudo que o cara mexe, o bonequinho faz. Tudinho. Por quê? Porque ele está sendo conduzido, e essa é a ação dos dominadores de Efésios 6. Eles agem nos desejos, nas vontades, nos sentidos. Então, esses espíritos malignos podem, então, conduzir uma pessoa a ter reações, a ter falas, a ter manifestações satânicas. Olha o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Deixa eu te explicar o contexto disso aqui. Jesus está à mesa com seus discípulos explicando que ele necessita morrer para que se cumpra o propósito. E olha o que acontece. Mateus capítulo 16, versículo 21, eu vou ler até o 23, que diz assim: Desde então começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, Jesus está claramente explicando o plano da morte e ressurreição para os seus discípulos. Claramente, preciso descer para Jerusalém e lá eu vou morrer na mão dos caras e eu vou ressuscitar. Ele está abertamente falando do propósito. E aí, verso 22, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. A fala de Pedro,
A voz de Pedro, que Pedro estava comunicando com Jesus, Jesus disse que foi inspirada por Satanás. Jesus acabou de dizer, olha, quem está falando na tua boca não é o Espírito de Deus, mas sim o diabo. E Tiago, capítulo 3, versículo 2, vai corroborar, vai confirmar essa manifestação de Jesus. Olha o que diz. Diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 6. Diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios, que embora são tão grandes e levados por ventos tão impetuosos, com um pequeno leme se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo a incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual o mundo de iniquidade coloca entre os nossos membros, contaminando todo o corpo, inflamando o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Perceba que Tiago está usando de exemplos, o freio do cavalo é na boca. Então a gente puxa e o cavalo obedece. O navio gigante, apesar de um vento ser tão forte, pode arremessar esse navio para onde quer, mas um pequeno leme faz o timoneiro guiar o navio para onde ele quer. Ele está falando, então, que existe uma dominação pela língua. E se a língua for direcionada pelo inferno, então Satanás está no controle. Tiago, então, vem confirmando com Jesus. E os pecados da língua, meus amigos, não se resume à fofoca, não se resume à mentira, mas tem uma lista de coisas que a língua pode fazer. O homem e uma mulher que tem problema com pecados de língua, a Bíblia mostra que essa pessoa não será cheia do Espírito Santo. A condução, ela é o primeiro passo para a possessão. Entenda isso. A condução. A minha boca está sendo inspirada por Satanás. Ok. Ele está do lado de fora inspirando. Mas vai chegar uma hora que essa língua vai preparar o ambiente para que ele entre e controle do lado de dentro. Por quê? Jesus, quando ele queria fazer milagres, pode ver isso, é um padrão de Cristo. Quando ele queria fazer milagres, ele começava a falar de milagres. Ele começava a falar de fé. Tanto que chega uma hora que morre uma criança e ele entra naquele ambiente e ele fala, só fica Pedro, Tiago e João, o pai e mãe, o resto sai todo mundo. Quando ele chegava no lugar, estava todo mundo chorando. Ele fala, gente, não chore, a criança dorme. Ou seja, ele estava injetando fé. Estava dizendo, não, cara, eu vou fazer um milagre, vamos lá. Maria olha para ele e diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele fala, crê somente, ou seja, cala a boca. Vamos gerar um ambiente de fé. Ele está vivo, eu vou lá acordar o meu amigo. Sabe, Jesus então começa a falar de fé para que aquele ambiente seja tomado por essa linguagem de fé. Mas eu te digo, Satanás usa o mesmo método. Quando ele quer tomar alguém, ele começa a colocar murmuração na boca dessa pessoa. Ele começa a colocar zombaria na boca dessa pessoa. Ele começa a colocar um linguajar de incredulidade na boca dessa pessoa. Por quê? Porque ele está preparando o ambiente para ele entrar. Você pode ver, alguém que tem problema com fé, ele é zombeteiro, ele zomba, ele escarnece. Ele tira a graça, o cara pulando. Línguas, começa a fazer zombaria disso. Então eu quero te mostrar, essa foi a introdução. Eu quero te mostrar algo bem profundo aqui. A gente já trabalhou esse texto, como eu digo, indo, agora a gente vai trabalhar o texto voltando. Efésios capítulo 5, verso 18. Abram comigo, por gentileza. Efésios capítulo 5, verso 18.
Olha esse precioso texto que diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão ou dissimulação, mas encheis-o do Espírito Santo, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor com o vosso coração, sempre dando graça a Deus por tudo, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o entendimento desse texto, segundo a compreensão bíblica, é bem fácil. Porque um texto já segue o outro, dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Como? Falando hinos, salmos, cânticos, dando glória a Deus. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando, abrindo a minha boca. Tem um salmo maravilhoso que diz assim: abre a tua boca e eu te encherei. Eu gosto demais desse salmo. Eu fui muitos anos ministro de louvor, não parece, mas fui. E aí eu cantava muito isso: abre a sua boca e eu te encherei, abre a sua boca e eu te encherei. E eu lembro que uma pessoa que estava há muitos anos, ela queria falar em outras línguas, ser batizada no Espírito Santo. Na cabeça dela, ela começava a dizer assim: não, isso que está vindo é coisa da minha cabeça, isso que está vindo é coisa da minha cabeça. Eu lembro que eu estava ministrando esse salmo e disse: abre a tua boca e eu te encherei, deixa o fluir do Espírito. A pessoa recebeu. Cara, isso foi uma experiência muito gostosa. Então fica claro que o falar da nossa boca nos enche do Espírito Santo. Mas lembra do texto indo? Agora ele volta. O que eu falo também pode me esvaziar do Espírito Santo. Olha o que diz o capítulo 4 de Efésios, uma folha antes da sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 22. Deixa primeiro eu te contextualizar. Aqui, Paulo está falando sobre o revestimento do novo homem. Eu sou uma nova criatura, nasci em Cristo, então agora eu vou me revestir, ou seja, eu vou me vestir, me cobrir do novo homem segundo Deus. É o novo Éder segundo Deus. É o novo Ediclei segundo Deus. É agora do novo nascimento. Eu converti. Então agora existe uma nova criatura que precisa reinar sobre essa antiga criatura. Esse é o contexto. E ele começa dizendo no verso 22 do capítulo 4 do livro de Efésios. Ele diz: e despojando-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, pelos desejos do engano. E aí ele fala, verso 23, e vos renovai no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, segundo Deus foi criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. E aí a gente vai fazer a mesma aplicação. Cara, então beleza, eu tenho que me revestir do novo homem, eu tenho que deixar as práticas antigas. Então como é que eu vou me revestir do novo homem? E o que seriam as práticas antigas? Paulo vai dizer, verso 25, ele começa a dizer: deixem a mentira, falem a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros de um dos outros. Ele fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tem necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas do meio de vocês, assim como toda a malícia. Meus amigos, que texto! O texto está falando de eu me revertir da nova criatura, deixando as velhas práticas, mas ele começa numa listinha. Qual é a lista? Mentira, roubo, blasfêmia, amargura, cólera, ira, gritaria, e ele fala malícia. Malícia. Só que aí, igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, tem um negócio aí no meio. E aí pega. Porque ele fala que essas práticas, perceba que só tem aqui uma prática que não é elocução, que não é fala, é o roubo. Mas a mentira, a blasfêmia, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria e malícia está ligado à fala. E o que ele fala? Qual é o resultado dessas práticas? Lugar ao diabo.
Assim, então, como falando hinos, salmos e cânticos espirituais, eu me encho do Espírito Santo, falando essas coisas, eu sou cheio de Satanás. Eu dou lugar ao diabo. Você percebe aqui, então, meus amigos, a gravidade da situação? Como dizia um pastor amigo, a gravidez da situação. Você percebe o quanto é sério uma simples fofoca. Você percebe o quanto é sério que o pecado da língua e agora eu vou te metralhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Eu só quero te fazer pensar nisso. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém tem cuidado de ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração e a sua religião é inútil. Provérbios 26, 20. Faltando lenha, apaga-se o fogo, mas não havendo difamador, cessa-se a contenda. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque o que delas se usa passarão a impiedade ainda maior. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, mas o difamador separa amigos íntimos. Misericórdia. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro no meio do povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. E aí ele acaba o versículo dizendo, porque eu sou o Senhor. Irmão. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão com todos os homens. A palavra infame é a mesma que difamar. E para mim, a pá de cal, a pior de todas. Eu e a Ellen, a gente fala muito isso. Olha, a sétima coisa, o Senhor abomina. A gente fala muito isso entre a gente. Se você nunca ouviu, chega mais perto. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, a 7ª ele abomina. Cara, isso aqui é uma linguagem antiga. Porque eles tinham essa linguagem. Olha, em verdade vos digo. Olha, há 3 coisas, mas a 4ª não sei o quê. Você sabia que isso foi uma inspiração para quem faz vídeo? Tenho 4 coisas para te contar nesse vídeo e a última é a melhor. É esse sentido. E aí a Bíblia usa essa linguagem. Provérbios 6,16 diz, 6 coisas o Senhor detesta. Já está ruim até aí. Mas fala que a 7ª ele abomina. 1ª, olhos altivos. 2ª, língua mentirosa. 3ª, as mãos que derramam sangue inocente. 4ª, o coração que maquina projetos iníquos. 5, os pés que se apressam a correr para fazer o mal. 6, a testemunha falsa. 7º, aquele que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª coisa ele abomina. Você percebe que os pecados da língua são uma arma poderosa contra a igreja de Cristo? Você percebe que além de encher a pessoa de Satanás, porque o pai da mentira é ele. Diabo significa acusador, caluniador. Então quem peca com a língua manifesta o caráter do seu pai. Jesus, ao repreender os fariseus, ele fala assim, vocês não são discípulos de Abraão, ou filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos, vocês têm por pai o diabo. Por que ele estava confrontando isso? Por causa da linguagem que aqueles caras estavam fazendo. Eles estavam repreendendo Jesus por curar alguém no sábado. E Jesus fala, cara, o pai de vocês é o diabo, porque qual o homem vendo a sua ovelha cair num buraco no dia de sábado não vai lá resgatar? Mas não, vocês estão falando mal porque eu curei alguém. E aí ele fala, o pai de vocês é o diabo. Sabe, meus amigos, e a gente precisa acordar. Deixa eu te falar um negócio. Talvez alguma coisa aqui entrou no teu coração e você se identificou com algo.
Na minha cultura, tá? Na minha vida de criança, a mentira era cultural. Cultural. Meu pai, excelente mentiroso. Minha mãe, mentia demais. Sabe aquela coisa? Ih, presta atenção, menino, vai lá, fala que eu não tô. Aí eu ia lá. Mamãe mandou dizer que não tá. Aí o que acontece? A gente vai criando hábitos. Por exemplo, eu conheço gente que não consegue conversar contigo sem falar de alguém. É cultural. Eita, viu, fulano? E você percebe que agora, no nosso meio, fofoca, falar mal de alguém, é cultural. Tem um dos maiores sites cristãos, sabe como se chama? Fuxico Gospel. E aí, a gente dá de língua em todo mundo. Só que o nosso mestre disse o seguinte, Mateus 12:36, ele falou, digo-vos, pois toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E aí, Jesus também diz um verso assim, aquele que chama o seu irmão de louco, será levado em juízo por causa disso. E aí Jesus fala assim, dou um conselho, procura ele, reconcilia-te com teu irmão apressadamente, antes que ele chegue ao tribunal. Meu conselho nessa noite, para você, está em Mateus capítulo 18, versículo 15. Que diz, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhou teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar a te ouvir, apresenta-o à igreja. E também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. No nosso contexto de igreja, nós somos muito tentados a isso aqui. Porque numa igreja grande, por que as pessoas estão procurando igreja grande hoje, gigante? Porque ela entra, ela sai, ninguém percebe, tudo certo. É melhor do que eu ficar em casa vendo pelo YouTube para não ser chamado de desigrejado. Então eu vou para uma igreja grande que ninguém me vê. Eu sento lá atrás, um auditório para 5.000 pessoas. No máximo que eu ganho é um bizinho dizendo seja bem-vindo. Um bombonzinho. Aí eu sento lá. Aí eu assisto o culto. Dou uma oferta. Aí eu volto para casa. Fiz minha parte. Só que Jesus não nos chamou para ser espectadores de igreja. Jesus nos chamou para ser uma família. E o que acontece é que, assim como ferro afia ferro, um irmão afia o outro. E os seus maus costumes e os meus maus costumes precisam ser confrontados uns pelos outros, para que a gente possa ser curado. Só que toda vez que eu me coloco num casulo, eu perco a cura que vem do Senhor. E aí, hoje eu trago essa palavra sobre você como igreja. Você já ouviu a frase, é melhor apanhar da mãe e do pai do que de polícia? Melhor se apanhar do seu pastor. Meus amigos, esse verso de Mateus, ele começa a dizer o seguinte, se teu irmão pecou contra ti, não está falando que se tu pecou contra ele, está falando se ele pecou contra ti. Cara, se o cara pecou contra mim, eu tenho que ir lá? É isso. Você vai lá, qual é a meta disso? É eu ganhar o meu irmão. Eu restaurar nosso relacionamento. Por quê? Guarde seu coração. Toda vez que você dá ouvidos, você também é cúmplice. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Algumas versões dizem, não vos associeis aos planos do inimigo. Porque toda vez que alguém chega para você e diz assim, ei, Bruna, para a gente orar, porque tem isso, né? Para a gente orar aqui, falar do Lucas para ti. Lucas e pá. Deixa eu te falar um negócio. Você está compartilhando a informação. Você está sendo cúmplice daquilo. E eu aprendi um negócio que eu vou te ajudar a vencer, meu irmão. Hoje, agora, você vai sair daqui com uma tática. Alguém chegou para te contar algo, tu diz, é mesmo, cara. De Clay, vou te dar 3 dias para te procurar a Letícia e se acertar com ela.
Mano, se tu não conseguir, eu quero te ajudar. Eu vou procurar ela e vou dizer que tu falou. Vai dar certo. Duvido fofoca voltar para ti. E assim, não ameaça não. Fala. Fala. Eu quero te falar uma coisa. E agora eu quero te repreender, meu irmão, como igreja. Deixa eu te falar um negócio. Eu já ouvi várias pessoas aqui na igreja dizer o seguinte. Nem toda a gente concorda com o pastor e tal, tudo bem. Mas assim, é normal, né, todo mundo. Ok. Mas nunca ninguém chegou para mim e dizia assim, pastor, tem isso e isso que eu não concordo com o senhor. Nunca ninguém fez isso comigo aqui. Ninguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está jogando contra ou a favor de mim? Será que acaso eu, como teu irmão, não mereço ouvir a sua crítica para ser consertado ou para ser alinhado por você? Você é perverso ao nível de me deixar errar, então? Entendi. Sabe, meus irmãos, os pecados da língua pode acabar com a gente. Nós somos uma igreja desse tamanho, parece um ovo. Uma divisãozinha aqui, 4, 5 pessoas que vão embora é uma perda gigante. E o texto fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu com ele. Vai tu com ele. Meus irmãos, parem de deixar o ouvido de vocês ser pinico de Satanás. Isso aqui, beleza, te ouvi, legal. Agora a gente vai lá. A gente vai atrás do nosso irmão. Irmão, uma coisa é alguém de fora falar de ti, isso é normal, meu irmão. Mano, eu acho que me chamaram de falso profeta, eu perdi a conta aqui. Chamaram de como é? Pescador de aquário. Esse aí foi bonitinho, eu gostei. É de feiticeiro. Olha, rapaz. Agora aqui usa brincadeira. Mas, cara, presta atenção. Que dentro de nós, meu irmão. Deveria ser o contrário. Falou do Éder? Falou, não, meu irmão. Meu irmão, se tu falar do Éder, eu vou sair na mão contigo. A gente teve essa experiência. O pessoal ficava dizendo, e tem que pagar. O cara é crente. Não estou dizendo, foi falando, o cara é crente. Eu falava, era alto, falando empresa. O cara é crente, mãe. E eu comigo, vai dar certo. Tomara que seja, brincadeira, não. Mas você entende? A gente tem que se guardar em vez de se dividir. Se guardar em vez de se dividir. Outra coisa. Pastor, é porque disseram isso. Quem disse? Eu não vou falar porque eu não quero semear contenda. Não, você já está semeando. Por quê? Porque é assim que a gente deixa homens e mulheres carnais e caídos chegar no púlpito da igreja. Eu não quero falar, não. Deus me livre. Vou semear contenda. Tu já está semeando, mano. Quer dizer que tu vai encobrir alguém que inventou uma mentira, inventou uma fofoca, então você não quer constatar se é verdade. Você vai preferir acreditar e guardar aquela pessoa, independente que for, aí vai que o cara... Mano, quantas vezes eu já vi isso? Uma vez eu cheguei para o meu antigo pastor e falei, pastor, seu filho está fazendo isso, aquilo, coisa. Ele falou, não acredito. Eu falei, pastor, vou te mostrar. Aí a gente teve uma reunião, eu e a Ellen chegamos e começamos a mostrar. Pastor, ele fez isso, aquilo, outro. O pastor abaixou a cabeça e encheu os olhos de lágrimas. E estava toda a liderança sentada assim. Aí ele olhou assim. E a Ellen falou assim, e todo mundo sabe. E eu fiquei com dó do pastor naquele dia. Porque o pastor falou assim, ninguém me disse nada. Cara, ninguém me avisou que o meu filho está aprontando. Ninguém me disse nada. Quer dizer que eu esperar a casa cair, a vergonha acontecer. Aí, olha aí, pastor, teu filho. Por que vocês nos avisaram, cara? Por que vocês não disseram, mano? Irmão, nós os pastores, nós não somos teus amigos, nem super-heróis. Perdão, nós não somos seus inimigos, nem seus super-heróis. Eu estou na postura de pastor porque Deus assim o quis. E talvez os meus dons e talentos de ensino e tudo comecem a te servir. Mas seus dons e talentos têm que me servir também. Você não está num delivery da fé, vem aqui, come e sai. Mas e aí, meu irmão? E eu não estou falando de dinheiro, meu irmão, estou falando de compartilhamento de coração, compartilhamento de carga. Irmão, ninguém leva uma igreja sozinho.
Ninguém leva uma igreja sozinho. Cadê os intercessores dessa igreja? O pastor e a pastora. Ah, é? Sozinho, só a gente orando, não vai. Não vai. Se lá na tríade lá, aqui Pedro, Lucas e Bruno, Edclei e tal, Shell e Luísa lá, John, que faz parte de lá, não se unir, não começar a orar por aquele lugar, eu não vou dar conta daqui e de lá, eu não vou dar conta de tudo. Na verdade, eu não dou conta de quase nada. Eu sempre já falei, até para o Ministério do Louvor, falei, gente, às vezes eu tenho só a mensagem. Só. Quem prepara a igreja, quem prepara o louvor, o ambiente, eu só tenho a mensagem, às vezes eu não dou conta de fazer o resto tudinho, não. Às vezes não, quase sempre. Você entende o quanto é danoso, o quanto é prejudicial? O meu conselho para a gente encerrar nessa noite é que você comece a voltar lá e a fechar arestas e brechas que estão abertas. Porque, eu encerro dizendo isso, além do juízo de Deus, o seu testemunho está em jogo. Porque quando você ou fala ou ouve alguma coisa, quem está te ouvindo, quem está diante de você, sabe muito mais de você do que de quem você está falando. Então, que a nossa fala seja igual a de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo quanto é bom, tudo quanto é justo, tudo quanto é fiel, se existe louvor, se existe virtude, isso ocupe o nosso pensamento, isso ocupe os nossos relacionamentos, isso ocupe as nossas conversações. Cara, vamos falar de tudo, macarrão, Bíblia, jiu-jitsu, pescaria, Flamengo, sei lá. Mas, irmão, pelo amor de Deus, não fira o seu irmão. Não mate o seu irmão, não mate quem caminha com você, não mate quem tem que jogar com você, ele não é teu adversário, é teu parceiro. A Bíblia diz, não se assente à roda dos encarnecedores. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Sabe, então a gente precisa entender que toda vez que alguém vem falar de alguém para a gente, está falando de si mesmo. Está só espremendo o coração e derrubando sobre você. Então, receba essa palavra como uma vacina no seu coração hoje. Levante o escudo da fé. Igreja tem todo tipo de gente. E quanto mais a gente cresce, vai ter gente de todo jeito, de todo pensamento, toda criação, toda cor. Por exemplo, se chegar alguém que saiu de uma seita forte aqui, irmão, o cara vai começar a dizer, não, salvação não se perde, uma vez salvo, sempre salvo. Ei, a gente não guarda o 7º dia, não? Por que a gente não guarda o sábado? Por quê? Não, vamos dar uma oferta grande para o nosso pastor. Aí vocês escutam isso, tá? Tô brincando. Sabe, gente, é só para a gente entender que a gente precisa cada vez mais consolidar o nosso coração pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E como eu disse, os pecados da língua, ele é uma doutrina linear, de Gênesis e Apocalipse. Satanás, quando quis derrubar Eva, ele começou a dizer, certamente não morrerás. Ele começou a dizer, eu penso, repete comigo, certamente não morrerás. Deus não vai te matar. Não é assim que Deus disse? Diz o texto, né? Não é assim que Deus disse, certamente não morrerás. Ele começa a trocar a linguagem dela. Ela fala assim, não, mas Deus disse que a gente vai morrer. Ele fala, não, certamente tu não vai morrer. Repete comigo, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Agora come do fruto. Mas quando a gente começar a falar em salmos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Seremos cheios da graça de Deus. Seremos cheios do Espírito que o mundo não pode receber, cara. O Espírito que o mundo não pode receber, nós o podemos. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos a habitação dele, morada dele. Cara, e por que então lançá-lo fora? Por que não recebê-lo cada vez mais? Preparar esse ambiente, que sou eu, que é o meu coração, para ser cheio da presença dele. Amém, meus amigos? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite.